Nós dissemos que íamos falar sobre o medo. Mas antes de entrarmos nessa matéria, nós precisamos compreender várias coisas. Eu não estou empregando a palavra compreender num sentido de entender verbal ou intelectualmente. Uma das coisas mais difíceis é compreender algo. Em geral, quando nós empregamos a palavra compreender, isso significa para nós que se entende o sentido da palavra. Ou seja, que compreendemos intelectualmente ou verbalmente, ou então não compreendemos. Porque opomos ao que ouvimos as nossas opiniões, os nossos conhecimentos, o nosso julgamento. A compreensão, portanto, se torna um problema extremamente difícil, porque nunca estamos em contato direto com nenhuma questão ou problema. Nós nos aproximamos do problema, seja verbalmente ou intelectualmente, ou em conformidade com alguma fórmula, e, portanto, nunca nos pomos diretamente em contato com o problema. Nós sempre usamos ferramentas. E assim nunca chegamos a compreender o problema. Ao empregarmos a palavra compreender, deve estar bem claro para nós o que estamos entendendo por essa palavra. Não se trata de uma compreensão verbal ou intelectual. Por compreensão, entendemos a apreensão total do problema, a total sensibilidade a ele. Não um exame fragmentário, um exame intelectual, verbal ou emocional, mas um exame total, completo, um íntimo contato com o problema. É isso que entendemos pela palavra compreender. Nós temos muitos problemas e questões, e para compreendê-los realmente, devemos estar diretamente em contato com eles. E nós não podemos estar em contato com eles se nós nos aproximamos deles intelectualmente ou verbalmente, ou com preconceitos, com ideias ou fórmulas pré-concebidas. Dessa forma, não há então um contato com o problema, não há a compreensão. E deve ficar bem claro que nós não estamos nos entretendo com palavras, nem com ideias ou teorias, mas sim estamos tentando compreender o que realmente é aquilo que podemos entrar diretamente em contato. Nós precisamos compreender o que é ação e o complexo problema do esforço. Do contrário, nós não seremos capazes de compreender o medo, de estar em contato total com ele. O medo que deforma todo o nosso pensar. O medo impede a compreensão. O medo gera várias formas de contradição. Assim, antes de começarmos a examinar o medo, para vermos se é possível nos libertar totalmente dele, nós temos de compreender o que se entende por ação e esforço. Como já dissemos, a vida é um movimento de relações e isto é ação. Mas para nós, a ação é o produto de uma ideia. Nós traduzimos o que ouvimos numa ideia e em seguida pomos essa ideia em ação. É isso o que conhecemos como ação. Um impulso de prazer ou de desprazer, uma reação traduzida em ideia, ou seja, um pensamento organizado. Toda ideia é um pensamento organizado posto em ação. É só isso o que conhecemos como ação. Ou seja, nós temos uma fórmula, um padrão, um conceito.
e tratamos de pôr em ação o mais exatamente possível o conceito, o padrão, e é isso que chamamos de ação. Nós vemos miséria, nós vemos o aumento explosivo da população, nós vemos a desintegração da sociedade e nós desejamos modificar essas condições. Portanto, nós pensamos, concebemos uma fórmula, uma ideia, um método, reunimos algumas pessoas dispostas a concordar com tal ideia e depois, coletivamente, agimos de acordo com um plano. É isso o que consideramos ação. Eu acho que isso deve ficar bem claro para nós. Porque o que mais adiante nós vamos considerar vai estar fortemente em contradição com isso, que nós chamamos de norma, nós chamamos de padrão de ação. Nós temos que, em primeiro lugar, compreender isso que chamamos ação. Ou seja, eu vejo aquela cor e não gosto dela. Isso é uma ideia. Então eu atuo sobre a ideia. Eu nunca olho para a cor sem nenhuma ideia. Quando não olho a cor através da ideia de prazer ou de desprazer, eu estou diretamente em contato com aquela cor. É importante compreender isso. A ideia é produto da memória, da experiência, do julgamento. E, portanto, ela ou é pessoal ou coletiva, racial, familiar, na forma de memória. E essa ideia é posta em ação. E é possível ter uma ação sem ideia? Porque, se assim for, você não pode estar em contato com a ação. Você vai estar agindo e procurando igualar a sua atividade a uma ideia. E isso, portanto, não é ação. Não constitui um contato completo, direto e íntimo com a ação. Há sempre a cortina de ideias e, portanto, uma contradição entre a ação e a ideia. Nós estamos sempre procurando desfazer a separação. A contradição entre a ideia, que é um pensamento racional, organizado, e a ação, que está separada da ideia. Estamos sempre tentando aproximá-las o máximo possível uma da outra. A tentativa de juntar as duas coisas, ou seja, a ideia, a fórmula ou um conceito e a ação, nos representa esforço. E esse esforço ocupa toda a nossa existência. Nossa vida, ela gira sempre em torno dele. Se você tem observado as atividades dos políticos, dos gurus, dos santos, de qualquer ente humano, você vai ter notado que isso está sempre se confirmando. Como pôr em prática na vida diária a ideia? Seja ela nobre, estúpida, ou bem planejada ou desequilibrada. E o pôr em prática a ideia, o mais completa e totalmente possível, exige esforço. E assim a nossa vida se tornou uma atividade contínua. Note, por favor, que é extremamente importante compreender esse círculo da mente humana. Ela está sempre ocupada em perpetuar contradições. E ao mesmo tempo que cria e perpetua a contradição,
ela tenta convencer a mente. E no esforço para vencê-la, ela despende uma enorme quantidade de energia. Dessa maneira vive o homem há milhões de anos. A ideia, a execução da ideia e, portanto, uma vida de constante contradição. E também no estado de contradição está implicado o esforço. Por favor, não traduza o que se está dizendo numa ideia em que você concorda ou que você discorda. Escute simplesmente e observe. Porque se está escutando, você cria outro padrão de ideia e tenta pôr em ação tal ideia, você está entrando novamente no círculo, no mesmo círculo, com diferentes conjuntos de padrões, de ideias, de ideologias, mas é o mesmo círculo. E nós temos de compreender esse processo. Eu estou empregando a palavra compreender com o sentido de estarmos intimamente em contato com o processo do nosso pensar. Não na forma de uma ideia, não como o observador exterior ao fato, porém pelo contato real com o processo criador da ideia. A ideia que, por sua vez, cria ação e que a contradiz. Então surge assim o problema. Muitos de vocês talvez não tenham pensado nisso, e para aqueles, talvez, esse problema não existe. Mas se você refletir nisso, o problema vai se apresentar a você. Não um problema imposto por mim, porém um problema que a você mesmo se apresenta. Assim, se você refletir nisso, se você está escutando realmente, sem nenhuma opinião, pois nós não estamos considerando opiniões, porém fatos reais, fatos psicológicos, você verá que a ideia predomina e em seguida vem a ação e, portanto, a contradição. Isso é um fato. E a seu respeito, não há um concordar e nem discordar. É assim e pronto. Nessas condições, nós perguntamos a nós mesmos: é possível viver sem esforço? Em todos os níveis da nossa existência e não em níveis fragmentários. É possível viver a nossa vida de rotina diária, o ir para o escritório, o entediar-se, ouvir insultos, ver a sordidez e a miséria e a beleza de um pôr do sol? É possível vivermos com tudo isso tão completamente que nenhum esforço seja exigido de nós? Porque quando há qualquer esforço, há uma deformação. Você se esforça por causa de uma ideia, por causa de uma lembrança, de uma experiência anterior. E aí você diz se deve ou não deve. E é possível vivermos sem nenhum esforço a nossa vida diária? Pois essa é a única vida que temos. É a única que verdadeiramente importa. E não a sua ideia de Deus, a ideia de Nirvana, a ideia do céu, do paraíso, de uma vida futura. Nada disso tem valor. O que tem valor, o que tem significado, o que tem vitalidade e energia é a nossa vida de cada dia. A sordidez, a amargura, as desilusões,
as ânsias, a pobreza, a estagnação, tudo o que está acontecendo no nosso mundo. A desintegração que se observa nesse país. Você tem que enfrentar tudo isso em cada dia da sua vida. A não ser que consideremos uma maneira completamente nova e ativa a nossa existência diária. Não uma futura utopia, não o sedutor mundo comunista ou paradisíaco mundo religioso. A não ser que nós compreendamos a nossa vida presente, com todas as suas complexidades, nós não teremos possibilidade, em circunstância alguma, de alterar o que está acontecendo no mundo, na família e ao redor de cada um de nós. Nós precisamos de uma revolução completa. Nós precisamos de uma mutação. Não de uma mutação mediante a ideias ou fórmulas, ainda que muito inteligentes, muito engenhosas, muito eruditas. Nós necessitamos de uma revolução completa, de uma completa transformação, de uma mutação da mente. Só assim pode a mente deter a desintegração e dar um novo sentido ao viver e possibilitar a criação. Portanto, nos cumpre descobrir se é possível viver sem esforço. Porque todo esforço implica em resistência. Todo esforço implica contradição. Todo esforço implica a ideia separada da ação. E por causa disso, por nossa vida, o nosso viver diário, é uma contradição constante. A menos que desapareça completamente essa contradição. Não a contradição nas pequenas coisas, porque eu não estou falando de coisas insignificantes. Tradição profundamente radicada, enraizada na nossa consciência. Tanto no nível consciente como no inconsciente. Nós nos desintegraremos, viveremos num estado de corrupção e nunca criaremos um estado mental diferente, capaz de resolver os imensos problemas do mundo. Mas então, é possível viver sem esforço? Não é para você responder sim ou não. Não é para concordar ou discordar. E nem muito menos dizer, ora, o que conheço é só uma vida de esforço. Eu não conheço nada além disso. E o que dizer sobre uma vida sem esforço é um disparate. Nós vemos com efeito que por meio dos opostos, por meio das contradições, da tese e da antítese, forma-se a síntese. E isso representa uma contínua batalha e esforço. E é só isso que conhecemos. Se você penetrar um pouco mais profundamente nesse padrão do esforço, você verá que só há esforço quando há resistência. Pela palavra resistir, eu entendo o dizer gosto e não gosto, sendo isso meramente uma opinião ditada por uma lembrança, uma ideia, uma experiência. E, portanto, você não está enfrentando os fatos. Quando vejo uma determinada cor e digo, eu gosto dessa cor, ou então, eu não gosto dessa cor. Eu criei, portanto, uma contradição. E é possível olhar para uma cor
sem formular juízo algum. Quando a olho sem formular um juízo, com esse olhar, eu estou em contato direto com aquela cor. E, portanto, não há contradição nenhuma. Veja, por favor, que isso é extremamente sutil e que é importante compreender isso. Assim como é importante escutar uma coisa. Vocês estão agora a me escutar? Eu estou dizendo algo a cujo respeito você não sabe nada. A sua reação instintiva é: isso não é possível, ou isso é um disparate. Ou então, ele está se referindo a uma novidade ideológica e sem valor. Portanto, você trata de afastar de você o que eu estou dizendo. E isso é resistência. E dessa resistência resulta uma contradição. E a contradição implica esforço, implica dissipação de energia. Mas, em contrário, não há contradição se você escuta o que se está dizendo, sem concordar, sem discordar, sem opor ao fato a sua opinião. Pois eu estou falando a respeito de um fato. Você quer saber se o padrão de ação que conhecemos pode ser quebrado? E não se está de acordo ou desacordo com o que eu estou falando. Você deve então escutar sem criar nenhum padrão de ideia, sem concordar, sem discordar dessa ideia. Concordar ou discordar significa meramente o manifestar de uma opinião. E nenhuma opinião tem valor. O que tem valor é que escute o fato sem concordar nem discordar. Que o olhe como você olha o pôr do sol, como você olha uma cor, como você olha o céu, como você olha a beleza de uma pessoa, de uma árvore, que você olhe simplesmente. Então, você vai estar diretamente em contato com o fato. E todo contato com alguma coisa é uma ação completa. Ao homem que tem fome, o que interessa é a comida. Não a ideia de comida, porém o fato, a comida. Portanto, não há opinião. Você pode gostar ou não gostar de um certo alimento, mas não há opinião quando há fome. Então você deve escutar. E isso é muito difícil, porque você não foi educado para escutar. Escutar com a mente cheia de opiniões, ideias, contradições. Escutar uma coisa que se está dizendo e se você concorda ou não. Portanto, nesse estado mental, sinto muito, mas você não está escutando. Escutar é uma das coisas mais difíceis. E com efeito é tão difícil como ver. Eu não sei se você já parou para considerar o que é ver. Provavelmente, quase todos vocês são casados. Talvez já olhou para sua esposa, para os seus filhos, para os seus vizinhos, para os seus políticos, guias ou gurus? Já olhou? Já viu com os olhos e não com as ideias que estão atrás deles? Você olha para sua esposa com as ideias que reuniu a respeito dela,
com insultos, ofensas, prazeres, sexo, dúzias de coisas. Portanto, você não está vendo as coisas que aqui se estão dizendo, e tampouco você escuta o que dizem os gurus ou quem quer que seja, porque você tem ideias, porque pertence a um certo partido, porque você é comunista ou socialista ou capitalista, ou sabe Deus o que mais. E visto que você escuta com essas ideias o que o outro está dizendo, você não está escutando verdadeiramente. E também nunca escuta uma ave. Eu não sei se alguma vez você já tentou fazer isso. Escutar uma coisa requer que a sua mente esteja quieta. Não de uma quietude mística, mas uma quietude pura e simples. Eu estou te dizendo algo e para você me escutar, você deve estar quieto, sem ter ideias de todo gênero a zumbi na sua mente. Quando olhar para uma flor, você deve olhá-la sem dar um nome, sem classificá-la, sem dizer que ela pertence a tal ou tal espécie. Se você faz isso, você não está olhando a flor. É por isso que eu digo que uma das coisas mais difíceis é escutar. Escutar o comunista, escutar o socialista, o congressista, o capitalista, qualquer pessoa. Sua esposa, seus filhos, seu vizinho, o motorista do ônibus, o pássaro. Escutar simplesmente. Só quando escuta uma pessoa sem nenhuma ideia, sem nenhum pensamento, você vai estar diretamente em contato com ela. E estando em contato com ela, você vai compreender se é verdadeiro ou falso o que ela está dizendo. Você não precisa argumentar. Assim, se da mesma maneira você puder escutar, se você fizer, você vai escutar talvez não só nesse vídeo, porém na sua vida, em todos os lugares, no escritório, no ônibus, na sua casa, nas reuniões de família. E então, você não só compreenderá você mesmo como uma entidade complexa, mas também você compreenderá todo o processo da existência. Então, por favor, tenha a bondade de escutar. O que não significa ter de seguir o que se está dizendo, pois isso seria algo terrível. Nós não somos nenhuma autoridade. A autoridade é a coisa mais destrutiva dessa vida. O líder, o guru, o homem que diz: ei, seu idiota, eu sei, você não sabe de nada. É o que aconteceu a esse país. Deixaram de ser entes humanos porque eles têm sido guiados, eles têm sido impelidos a seguir uma autoridade. Seja a autoridade do livro, do Gita, dos Upanishads. Isso destruiu a sua mente, porque você não quis pensar por você mesmo. Você é capaz de citar uma dúzia de livros, mas você não conhece a si mesmo. Vocês são seres humanos de segunda mão. E os problemas,
exigem uma mente de primeira mão, que esteja diretamente em contato com o problema. E não uma mente de segunda mão, uma mente embotada. Então, se você for capaz de escutar o que se está dizendo, sem formar nenhuma ideia, sem formar nenhuma fórmula daquilo que você está ouvindo, você verá então o que está implicado na ação sem esforço. Por que a mente cria ideias? A ideia nos vem instintivamente. Mas por quê? Para compreendermos isso, nós temos que entrar um pouco na questão da memória, na questão da experiência. E o que é a memória? Na Europa, na América, está se experimentando, está se investigando o processo da memória, como se cria a memória. Você pode ver esse processo por você mesmo, sem consultar o super especialista de neurologia. Você pode observar por você mesmo com muita clareza. Se você pensa numa coisa continuamente, essa continuidade fornece o padrão de lembrança. Eu gosto de você, eu penso em você. E o pensar em você cria a continuidade da lembrança de você naturalmente. Ou então eu não gosto de você e não penso em você. Eu afasto de mim esse pensamento. O próprio ato de afastar dá continuidade a essa versão. Isso é psicologicamente muito simples. Eu vejo uma certa cor e no ato de ver o processo psicológico, a eletricidade e os nervos são ativados. Aquilo é azul, isso é vermelho. Eu continuo distinguindo a cor vermelha e o azul. E dessa forma vai se criando a memória. A ideia de que isto é azul e que aquilo é vermelho. Nessa base se assentam todas as nossas experiências. Quer dizer que a experiência é a ação entre o desafio e a resposta. Isso está muito abstrato para você? Eu espero que não. Entretanto, eu não posso evitar, ainda que te desagrade. O que nós estamos tentando dizer é verdadeiramente muito simples. Se vê muito claramente que a mente nova, a mente que não está fragmentada, a mente que não é hindu, que não é europeia, a mente que não é americana, que não é russa, a mente sem contradição e sem fragmentação, a mente que não está cativa da ilusão, que não está sujeita a nenhuma pressão ou tensão, se vê que essa mente atua não indiretamente, porém diretamente. Essa mente é necessária, porque só ela é capaz de compreender o amor. Só essa mente pode se achar num estado de criação. Só ela pode alterar completamente o mundo atual com as suas misérias e confusão. E essa mente é necessária. E o problema é criá-la. É possível isso? É possível criar essa mente? Para criá-la, precisamos compreender essas coisas. O que é o esforço, o que é o medo, o que é a ambição, o que é a autoridade. Compreendê-las não ideologicamente, não teoricamente, porém de fato.
Você tem que cravar os dentes nelas de modo que a sua mente, como uma entidade individual, se torne ardorosa, apaixonada, clara. E ela se ache num estado de ação e, portanto, nunca num estado de deterioração. E a questão é essa. O nosso cérebro é o resultado de 2 milhões de anos, do animal até a nossa presente situação. Qualquer que seja o grau de evolução que nós tenhamos atingido, porque ainda somos o animal. Há possibilidade de libertarmos a nossa mente sem nenhum esforço? Você tem de libertar a sua mente do animal, ou seja, da avidez, da inveja, do medo, da ambição, de todas as nossas estúpidas trivialidades. Tudo isso ainda no nível dos instintos animais. Podemos libertar-nos do animal para vivermos plenamente, totalmente como entes humanos. Vivemos não fragmentariamente, porém completamente, com todas as nossas energias. Só então poderá a mente transcender a si própria e descobrir se há uma realidade, se há Deus ou então alguma coisa fora do tempo. E para descobrir isso, você deve começar com uma coisa simples, tal como o que é ação, o que é o esforço. Há possibilidade de ficarmos total e completamente livres do medo. Não apenas consciente, mas também inconscientemente, biologicamente. Cada um deve investigar isso individualmente, sem ser ensinado ou informado por outra pessoa. Você, como ente humano, tem de examinar por você mesmo tão completamente que se torne um indivíduo. E só o indivíduo pode estar só e não ser um escravo do ambiente. Só quem possui essa mente, e só o indivíduo pode possuí-la, vai poder criar um mundo novo. E não os políticos, nem os comunistas e nem os teóricos. O indivíduo que compreendeu toda a estrutura psicológica do seu próprio ser encontra nessa própria compreensão a liberdade. Essa liberdade é que possibilita o desabrochar do indivíduo. E por que razão os entes humanos tão prontamente aceitam ou criam ideias? Por que fazemos isso? Você já verificou por que razão as ideias se tornam importantes na sua vida? Ideias como nacionalismo, família, Deus. Por que isso? Bom, eu vou lhes mostrar, eu vou te indicar a razão desse fato, e você não deve concordar ou discordar, porém apenas escutar o que eu digo. As ideias entram na nossa vida porque não estão relacionadas com a ação imediata. As ideias são fugas. E eu vou te mostrar uma coisa. A fome, a pobreza, a aflição nesse mundo. Você sabe o que está acontecendo nesse país? A falta de alimento, a pobreza, a degradação. A ciência pode pôr fim a tudo isso. A ciência pode prover os meios de dar alimento, de dar roupas e morada a todos. Mas por que isso não acontece? É porque estamos sob o predomínio de ideias. Ou seja, você é hinduísta, você é maometano, você pertence à Índia, eu pertenço ao Paquistão, à América ou então à Rússia. E o nosso nacionalismo. Mais uma vez, a ideia. Ela predomina.
e, portanto, mantemos a divisão por meio das ideias. E dessa maneira, impedimos o povo de viver feliz, alimentado, abrigado e vestido. As ideias são um meio de fuga à realidade. Eu não sei se você já refletiu sobre isso. Eu só estou mostrando, mas não concorde comigo. Se concordar, você vai retroceder. Você vai recair no domínio das ideias. Se não concordar nem discordar, porém olhar, você verá como o nacionalismo, como os seus preconceitos raciais, como os seus dogmas religiosos e todas as inanidades possíveis estão impedindo a cooperação entre os seres humanos. Você é capaz de cooperar em torno de uma ideia e, portanto, o mesmo problema torna a aparecer. Você coopera com certas ideias e eu coopero com outras ideias e, portanto, há contradição. Você é comunista, eu sou capitalista e, por essa razão, nós estamos batalhando um com o outro. Enquanto isso, o infeliz continua a sofrer. Então, assim, para a maioria de nós, a ideia é muito mais forte do que a ação. Porque a ação tem que ser imediata. A ação é sempre no presente vivo. Agir é um verbo ativo. A ideia não é necessariamente ativa. Ela existe. E, portanto, eu não preciso agir imediatamente. Mas a ação, ela exige que se esteja sempre a mudar, a demolir, a fluir, a viver. Ela exige energia, vigilância e clareza. Ao passo que com as ideias você pode ficar se entretendo indefinidamente. Portanto, quanto mais idealista o indivíduo, menos ativo. E, portanto, maior a contradição. Assim sendo, as ideias, como em geral sabemos, constituem um meio de fugirmos da ação total. Temos medo da ação total. Se você está realmente escutando, você deixará realmente de ser nacionalista. Você vai se esquecer da sua religião, dos seus preconceitos. Você vai se esquecer que é hinduísta. Você vai se esquecer disso ou daquilo. E você vai ser, então, um ente humano. Você vai entrar em contato com um outro ente humano e nesse contato direto há uma ação. Essa ação pode produzir mais revolução, mais perturbação e por isso você diz, não. Vamos ficar com as ideias, com as teorias e com os conceitos, porque com eles nós podemos nos entreter indefinidamente. Essa é uma das principais dificuldades. E também nós vivemos fragmentariamente. Vivemos ora no nível intelectual, ora no nível emocional, ora num nível puramente físico. E a maioria de nós cultua o intelecto, porque o conhecimento é para nós extremamente importante. Quanto mais uma pessoa lê, quanto mais cita, quanto mais discorre a respeito do Gita, disso ou daquele outro, tanto mais respeitada ela se torna como um extraordinário ente humano. Não importa a espécie de vida que levamos e o que se passa em nós interiormente. Enquanto formos capazes de citar, de nos entreter com ideias, com conceitos, nós somos considerados grandes homens. Esse, mais uma vez, é um modo de vida muito fragmentário. Mas, por outro lado, o homem que vive totalmente
Hoje vamos falar sobre o medo. Para se poder considerar essa questão, nós precisamos de uma grande quantidade de energia. Energia para compreender todas as ilusões que o homem criou, todas as ideias e problemas pelas quais ele se rodeou. Se cada um não compreender essas coisas correta e profundamente, por seus próprios meios, nunca estará livre do medo, consciente e inconscientemente. Nós vamos empreender juntos uma viagem de exploração dessa questão. Juntos. Vocês e eu vamos juntamente penetrar na questão e, portanto, estar em comunhão. Não vai ficar apenas escutando e concordando ou discordando. Nós vamos andar juntos no mesmo nível, no mesmo ritmo e com a mesma intensidade. Juntos. Vocês e eu devemos estar em comunhão. E nessa matéria, a comunhão deve ser muito íntima. Não só no plano verbal, mas também com todo o nosso ser intelectual e sensível. Toda a nossa capacidade interior e com o ímpeto necessário para a penetração da questão. Mas antes disso, devemos compreender o que é aprender e o que é adquirir conhecimento. E trata-se de duas coisas completamente distintas. Aprender é uma coisa e adquirir conhecimento é outra coisa. O aprender é um processo contínuo e não um processo de adição, um processo de juntar, para depois dessa base nós atuarmos. A maioria de nós acumula conhecimentos como memória, como ideia, os armazena como experiência e age de acordo com essa base. Nós agimos com base no conhecimento técnico, no conhecimento na forma de experiência, na forma de tradição, e o conhecimento derivado de nossas próprias idiosincrasias e tendências. Com esse cabedal, com esse acervo de conhecimentos, na forma de experiência e tradição, nós agimos. Nesse processo, não há um aprender. O aprender nunca é acumulativo. Ele é um movimento constante. Eu não sei se alguma vez você já parou para considerar essa questão, que é aprender e o que é aquisição de conhecimento. E muito importa compreender isso, não numa certa data futura, porém agora mesmo. Porque nós vamos examinar um problema complexo. É necessário compreender o que significa aprender. Aprender nunca é acumular. Você não pode armazenar conhecimento e, com base nesse depósito de conhecimentos, agir. Aprende-se progressivamente. Nunca há um retrocesso, nem deterioração, nem declínio. As duas coisas, o adquirir conhecimentos e o aprender, devem ficar claramente compreendidas. Porque o que vamos fazer juntos é aprender. Vamos aprender todos juntos a respeito de uma coisa que pensamos saber, mas que não sabemos. Vamos aprender acerca da natureza, da energia não derivada de conflito. E a vida é toda energia. Mas a única energia que conhecemos tem motivo. É produto de um atrito ou um conflito, ou do empenho em alcançar um determinado fim. É uma energia derivada. Como a energia produzida pelos alimentos ou a energia gerada pelo odiar ou amar alguém.
mas a energia derivada de um motivo, seja ele agradável ou doloroso, contém sempre o germe do conflito. Perceba, por favor, que você não está me escutando com o fim de aceitar uma nova ideia ou uma nova fórmula. Estamos viajando juntos e investigando o que é essa energia. Que só ela tem o poder de dissipar todos os nossos problemas, todos os nossos conflitos e todas as nossas perturbações. Vamos aprender juntos. E isso significa que vamos descobrir por nós mesmos que energia é essa que não tem motivo, que não é produto de nenhum conflito, de nenhum ambiente. Essa energia existe por si mesma. Ela é extraordinariamente vital e criadora, com o poder de dissipar todas as formas de ilusão, de sofrimento e confusão. E para aprendermos isso, temos de compreendê-lo. Com essa palavra, eu não entendo compreender verbal ou intelectualmente. Nós precisamos compreender a questão do aprender. Nela, penetrar cuidadosamente, sem nenhuma ideia. Se você não conhece uma coisa que alguém te dá, você tem de estudá-la. Você tem de aprender a respeito dela, de manejá-la, de a ela aplicar o seu espírito e descobrir os seus segredos. Mas nós pensamos que sabemos tudo. E sempre que isso acontece, nós cessamos de aprender. Visto que o aprender não é um processo de adição, nós temos de nos aplicar a essa questão de uma forma totalmente diferente. Eu não conheço vocês, vocês não me conhecem, vocês têm ideias a meu respeito e eu provavelmente tenho ideias a seu respeito, mas dessa maneira, nem eu estou aprendendo a respeito de vocês e nem vocês a respeito de mim. Para que eu possa aprender a seu respeito e você possa aprender a meu respeito, devemos estar com a mente nova, com uma mente penetrante, crítica, não disposta a aceitar ou a rejeitar. Nós estamos aprendendo e, portanto, não pode haver julgamento, não pode haver avaliação. Quando se está aprendendo, a mente está sempre atenta e nunca acumulando. Não há acumulação em que nos baseamos para julgar, avaliar, condenar e comparar. Eu espero estar explicando claramente esse ponto, porque a mente que está aprendendo, ela é sempre nova, é sempre uma mente indagadora, nunca comparativa. Nunca disposta a aceitar a autoridade e avaliar segundo essa autoridade. Ela é uma mente jovem e é inocente, nova, porque está aprendendo sempre. Então, hoje nós vamos aprender. Assim sendo, não julgue, não avalie, não aceite, não rejeite, não crie nenhum padrão de ideias para a base do agir e do aprender. Como já dissemos, a nossa vida é totalmente de conflito. Tudo o que fazemos ou se torna uma rotina, uma ação mecânica, ou então um prazer repetido, uma resistência, uma repressão ou sublimação, como se costuma dizer. Todo o nosso agir se baseia nisso. E por essa razão estamos sempre gerando e sustentando o conflito. E nós aceitamos o conflito. Esse atrito na vida, nas relações, no movimento da existência. Simplesmente dizendo, o conflito é inevitável e, portanto, vamos tirar dele o melhor proveito.
Mas se não aceitar o conflito, se o rejeitar em todas as relações, em todos os níveis, você estará então em condições de aprender acerca do conflito. Quando não diz que o conflito é inevitável ou evitável, só então você tem a possibilidade de aprender. Não pode aprender a respeito do conflito se você o está julgando à luz da sua experiência, do seu saber, dos seus conhecimentos. Por isso, a mente que está aprendendo nunca se acha num estado de experiência. No momento em que a pessoa experimenta, já se acha no estado de avaliação. A mente que está aprendendo não tem experiência, porque ela está em movimento, ela é ativa, ela está se arrojando, ela está penetrando. Assim a mente que a cada minuto está aprendendo ativamente, aprendendo não só a respeito de si própria, mas a respeito de tudo na vida. É como a criança que observa, pergunta, sempre insatisfeita. Esse aprender exige uma energia extraordinária. E não tem energia a mente que está abarrotada de conhecimentos e a exigir mais experiência. O aprender exige disciplina. Não aquela disciplina de repressão, controle, conformismo, brutalidade. Aceitação de um ideal por padrão e o esforço que faz para ele se ajustar. O forçar a sua mente, o seu ser, o seu corpo, tudo a ajustar-se. É isso o que em geral se chama disciplina. Essa é a disciplina semelhante à do soldado, submetido a uma instrução, seja de noite ou de dia, tão duramente exercitado que no fim ele se torna uma entidade mecânica, de espinha reta e sem cabeça. Por favor, não riam. A maioria de nós é assim. Mas acontece que não sabemos disso. A sociedade, o ambiente, a educação, a nossa cotidiana existência está forçando a nos ajustar, seja a um padrão religioso, a um padrão social ou econômico. E essa disciplina de ajustamento é a disciplina em seu aspecto mais destrutivo. A palavra disciplina, a raiz dessa palavra, significa aprender, não ajustar-se, não reprimir, não violentar a si próprio, mas aprender. E o aprender exige uma espantosa disciplina. Não a disciplina da aceitação, nem a disciplina imposta pela autoridade. A mente que está aprendendo não só deve estar o mais possível consciente das influências ambientes, senão também deve se abster de se ajustar, de resistir, estar consciente de suas próprias tendências, de suas próprias qualidades, de suas próprias experiências, nunca se deixando apanhar na armadilha de nenhuma delas. E isso, meu amigo, exige atenção. Um colegial, durante a aula, deseja olhar pela janela, um passarinho passa a voar, uma bela flor se ostenta na árvore, uma pessoa passa por perto. A sua atenção se distrai do livro e o professor lhe manda olhar o livro, concentrar-se no livro. E assim é a maior parte de nossa vida. Queremos olhar, mas a sociedade, as exigências econômicas, as doutrinas religiosas nos forçam ao ajustamento. E por essa razão perdemos toda a espontaneidade, todo o frescor.
De modo que a disciplina do aprender é uma coisa completamente diferente da disciplina do adquirir conhecimento. Precisamos de uma determinada disciplina quando se está adquirindo um certo conhecimento técnico ou de alguma outra natureza. Você tem de prestar atenção, de aplicar o espírito a uma dada coisa, a uma dada especialidade. E isso exige uma certa disciplina de ajustamento, de repressão. E tudo mais que está acontecendo no mundo em virtude da disciplina. Mas a disciplina que nos referimos, nenhuma relação tem com a disciplina do ajustamento a um padrão. Por favor, trate de compreender isso, porque vamos examinar uma questão verdadeiramente fundamental. E se isso não for compreendido, nós não estaremos aptos a compreender aquilo de que vamos falar aqui. O aprender nunca é um ajustamento a um padrão. Como poderia ser? Quer se trate de um padrão estabelecido por Buda, por Cristo, por Shankara, quer do padrão do seu guru favorito, o aprender nenhuma relação tem com ele. Porque no ajustamento cessa todo o aprender e nunca há originalidade. E nós estamos descobrindo por meio do aprender com originalidade. Eu não sei se você percebe a beleza disso de que estamos falando. Observar, olhar, ver, escutar, tudo isso faz parte do aprender. Se não sabe escutar, você não é capaz de aprender. Se não sabe ver uma flor, você não é capaz de aprender nada da beleza dessa flor. Escutar, ver, aprender implica em si mesmo uma disciplina que não é ajustamento. Se isso está agora bem claro, vamos passar a examinar uma coisa que exige esse ato de aprender. Vamos aprender a respeito de nós mesmos. Você vai aprender a respeito de você mesmo. Você não pode aprender a respeito de você mesmo se afirma que você é Deus. Não pode aprender a respeito de você mesmo se você diz que você é o Atman superior ou se você diz que é o mero resultado do ambiente. Você está conseguindo seguir o que eu estou dizendo? Se você diz que é apenas o resultado do ambiente, como tantos o dizem, você cessa então de aprender. Se diz que em você reside o Atman, o eu superior, você está meramente repetindo o que te foi dito, o que é uma teoria muito confortante. Portanto, você cessa de aprender. E se diz, eu sou isso, eu sou aquilo, nesse caso também você cessa de aprender. Para descobrir o que há em você, você deve aprender a respeito de você mesmo. Você necessita da mais alta liberdade, de inteligência e percebimento crítico. Sem essas coisas, nenhuma possibilidade tem de ver o que há em você mesmo, ou então de se compreender. E se não compreender a você mesmo, nenhuma base tem para a estrutura da sua existência. Você pode ter ideias e mais ideias, conflitos, dores, prazeres, mas ainda falta a base.
Você deve conhecer a você mesmo. E não segundo Shankara, Buda, Cristo, Freud, Jung, ou quem quer que seja. Inclusive, este orador. Você deve se conhecer e, portanto, aprender a respeito de você mesmo. Para aprender a respeito de você mesmo, devem cessar todos os conhecimentos que você já tem de você mesmo. E isso, meu amigo, é muito difícil. Porque quando você diz, eu sou feio, essa própria palavra, feio, encerra um certo conteúdo de tradição. Então você está julgando, logo não está aprendendo. Você está julgando. Eu espero que você esteja percebendo isso. É uma coisa muito simples. Uma vez que perceba, será então capaz do voo do aprender. Não há então fim nem limite. E esse aprender está fora do tempo. A mente que está continuamente em movimento, do desconhecido para o desconhecido, aprendendo, aprendendo e aprendendo. Essa é a mente sensível por excelência e, portanto, uma mente livre. Como disse, para aprender não deve haver avaliação, é claro, né? Quando avalia, quando julga com base no que já adquiriu na forma de conhecimento, e quando vê a você mesmo ou condena ou aprova ou rejeita o que vê, não está aprendendo a respeito de você mesmo. Se está aprendendo a respeito de você mesmo, você está aprendendo a respeito do corpo, dos nervos, das reações nervosas, das lembranças, das esperanças, dos temores, dos desesperos, das agonias, da raiva, do desejo, das suas exigências sexuais, da esperança de encontrar o eterno. Você é tudo isso. E tudo isso são ideias, não são? Você tem ideias sobre a sua pessoa, de que você talvez seja um homem ou uma mulher boa, uma personalidade importante na sua cidade, um sikh, um hinduísta, ou isso ou aquilo e aquele outro. Você tem ideias, e tais ideias são o resultado das influências ambientes, do seu conhecimento. Quando predominam as ideias sobre a sua própria pessoa, você cessa de aprender a respeito de você. Note, por favor, que isso é muito importante e muito simples. Uma vez que você tem aprendido, você está vivo. Então a tradição, os Shankaras, tudo isso pode ser jogado para o lado. E você se torna um ente humano livre para descobrir, livre para investigar, para aprender. Então é absolutamente essencial aprender a respeito de si mesmo. Do contrário, se cria uma ilusão e nessa ilusão você fica vivendo. Aprender a respeito de si próprio é a primeira ação inteligente do ser humano. Mas não significa que o indivíduo aprende a respeito de si próprio a fim de se salvar. Você é o resultado de 2 milhões de anos de existência do homem, com todas as suas experiências, as suas calamidades, os seus desesperos e a sua confusão. Você é tudo isso. E se deseja promover uma completa revolução em você mesmo, você deve se conhecer. Se conhecer. Aprender a respeito de você mesmo.
se compreender. Qualquer idiota pode dizer: ah, eu me conheço muito bem. Mas aprender a respeito de você mesmo é extremamente difícil, porque você deve olhar sem nenhuma escolha, sem nenhuma tendência, sem nenhuma crítica, nenhuma condenação. Você deve simplesmente olhar. Eu não sei se já alguma vez você olhou para alguma flor, mas aquele olhar simplesmente, sem ideia, sem pensamento. Se dessa maneira você olhar uma árvore, uma flor, um ente humano, você terá visto que nesse olhar não predomina a ideia. Há uma comunhão entre você e a flor. Mas isso não significa que você se tornou a flor, ou que você se identifica com ela, ou com a árvore, ou a família dessa flor. Mas quando olha uma flor sem a palavra, se é que já olhou algo dessa maneira, que exige atenção, você deve ver que desaparece o espaço entre você e a flor. Você não é aquela flor. Só a flor existe. E não você que a está olhando. Procure compreender essa coisa tão simples. Se não compreender bem tudo isso, você não pode entrar nessa questão vigorosamente, pois nunca olhamos uma flor verdadeiramente. Dizemos que é uma rosa, a chamando de rosa, e simplesmente já não a estamos olhando. Para olhar a flor, não deve haver nenhuma verbalização. Trata-se simplesmente de olhá-la. Olhar uma nuvem à tarde sem uma palavra. Há um vasto espaço entre vocês e a nuvem, um espaço ilimitado. Aquela nuvem está cheia de vida, de beleza, de forma, de glória. E você a olha com uma mente estreita, fechada nos seus problemas diários, na sua aflição, confusão e luta. Você nunca olha verdadeiramente. E a sua vida se torna uma sombra, uma coisa superficial e sem valor. Assim, para aprender, é necessário olhar. Para aprender a respeito de mim mesmo, eu devo olhar. Escute, por favor. Devo olhar a mim mesmo. E eu só posso me olhar quando não existe autoridade de espécie alguma. Quando não digo que eu sou superior ou inferior, quando nenhum conhecimento tenho a respeito de mim mesmo. Eu devo me olhar todos os dias como uma coisa nova. Mas quando olho a mim, mesmo que há aquele que olha, o observador, o experimentador e o pensamento, a experiência, a coisa que eu estou olhando, é o que acontece com a maioria de nós, não é? Quando digo que me estou olhando, o observador é diferente do que está sendo observado. Isso é simples. Eu não estou entrando em nenhuma filosofia super metafísica e complicada. Isso são astúcias, para mim pelo menos. Só há o fato óbvio, o observador, o eu que diz, eu estou olhando, e a coisa que está sendo olhada. Há então uma separação entre o observador e a coisa observada. Quando eu digo que eu estou com raiva, esse eu é diferente da coisa que chamo raiva. É o que em geral nos acontece, não é? Para a maioria das pessoas, isso é um fato simples. Que o pensador é diferente do pensamento. E essa separação é a origem do conflito. Porque o pensador está sempre procurando alterar o seu pensamento,
modificá-lo, moldá-lo, controlá-lo, reprimi-lo, fazer alguma coisa em relação a ele. Para aprender algo a respeito dessa divisão, eu devo questionar o próprio pensador, o próprio observador. Não é? Devo questionar se essa divisão é real ou se ela foi inventada pela mente para fugir ao real. Eu espero que isso não esteja parecendo complicado demais, mas se está, sinto muito.